Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula nossa para falar sobre temas atuais, tudo aquilo que pode te ajudar no vestibular na parte de redação, certo? Quero começar falando de um tema que você deve conhecer ou, se não conhece ainda, seja apresentado. Já ouviu falar aí de eutanásia, um assunto sério? O que vem a ser a eutanásia, pessoal? Eutanásia é o que a gente pode chamar, dentro de uma definição bem dicionarizada, de o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis. É mais um desses temas aí que está envolvendo um dilema moral, né? O que fazer com alguém que se vê acometido por uma doença que não tem cura e que traz muito sofrimento? Existem muitas posições sobre isso, né? Algumas pessoas acreditam que a vida é um dom divino. Então, dependendo da sua religião, dependendo da sua raiz, dos seus valores, você pode pensar isso. A vida é um dom divino que só cabe a Deus eliminar. Muito comum esse tipo de pensamento. E tem outras pessoas que vão para outro tipo de pensamento, né? Que entendem que é um ato desumano você proporcionar uma experiência de vida tão dolorosa para alguém. Então você pode pôr fim a essa experiência, né? São dois lados muito difíceis de se falar, porque trata-se de questões de saúde, trata-se da vida humana, mas é algo que está sendo debatido na atualidade e precisamos conversar sobre isso, né? Por que estamos conversando sobre esse assunto específico? Porque há cerca de 4 semanas o parlamento português aprovou a lei que torna a eutanásia legal no país e se junta a um grupo de outras nações que ou já aprovam a eutanásia ou praticam formas parecidas ou têm uma legislação um pouco mais favorável a esse tipo de prática, que seriam a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Nova Zelândia, Uruguai e Colômbia. Como eu disse, cada um desses países tem uma legislação que aponta nesse sentido de flexibilizar a questão da eutanásia. E é algo a ser pensado, né? Falando da nossa realidade aqui, a realidade brasileira. O Brasil, ele aprova o que chamamos de ortotanásia. Já vou retomar essa ideia, mas preciso explicar. Além da eutanásia, existe ainda a ortotanásia e o suicídio assistido, cada um deles com as suas delimitações. No caso da eutanásia, você tem uma equipe profissional que realiza o procedimento para a retirada da vida desse paciente que assim deseja. Então, a gente tem esse caso. Temos também o suicídio assistido, em que existe uma equipe que ajuda o paciente, mas que, vamos dizer, o apertar do botão, o ato final de acabar com a própria vida vem do próprio paciente, é ele que realiza o ato final. E a gente tem a ortotanásia, que é o caso brasileiro. Vamos ver uma definição. Do que se trata a ortotanásia? É a suspensão de procedimentos artificiais. A gente já viu em diversos filmes, novelas, na literatura, aquela famosa cena em que alguém que infelizmente perdeu a vida tem os seus aparelhos desligados, quando provavelmente já tem uma morte cerebral ou quando o paciente já não tem mais consciência de onde está. Nesse caso, então, é realizado o desligamento dos aparelhos. Então, essas são as práticas convencionais ligadas à ideia que temos de eutanásia. E esse é um debate que você pode aproveitar no vestibular. Tudo bem? O assunto da eutanásia ele é muito recorrente na indústria cultural. Então, vocês podem aproveitar para assistir vários filmes que falam sobre esse assunto. Separei alguns aqui para informá-los. Você pode ter assistido alguns, então aproveite para revê-los e poder acompanhar outros que ainda não estejam no seu conhecimento. Seria o quê? Como Eu Era Antes de Você, um filme bem atual, vai contar a história de uma menina que conhece um rapaz muito rico, mas que teve os seus movimentos cessados por conta de um acidente. Então a história se desenvolve a partir dessa perspectiva. Além disso, temos O Escafandro e a Borboleta, conta a vida de um escritor que consegue escrever a sua obra mesmo tendo todos os seus movimentos debilitados, e outros filmes relevantes como Menino de Ouro, já inclusive rendeu o Oscar de melhor atriz para a sua protagonista, e Mar Adentro, que também é uma história bem famosa, não é? Então,
temos um panorama geral, algumas dicas culturais para você enriquecer o seu conhecimento sobre o assunto e, quem sabe, poder desenvolver argumentações e retórica sobre ele em alguma prova de vestibular. Agora, se você quer se preparar melhor ainda para o vestibular, aproveite que daqui a pouco já teremos o segundo módulo do meu curso Enem aqui na plataforma Vestibular. Um dos assuntos trabalhados é exatamente a eutanásia. Só que lá você vai ter à disposição um número maior de textos e condições para escrever uma bela redação sobre o assunto. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Em breve viremos com mais novidades. Um abraço a todos.